Oi, gente, tudo bem por aí? Nós continuamos aqui na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Ontem estava difícil porque estava tudo bagunçado ali, um monte de luz. Aí hoje eu vim aqui numa salinha de reunião, vou mostrar para vocês. É uma salinha de reunião que o hotel oferece, ó. Achei mais, sei lá, parece mais fácil. Tem um painel aqui, vou mostrar, tem uma televisão. Ah, dá pra ver. É bonitinho aqui, ó. Uma florzinha aqui, tem meu computador, tem eu. É bonitinho aqui, né? E aqui é mais silencioso também. Lá ontem tava uma barulheira de cachorro. É de manhã também aqui ainda. Vou colocar aqui para vocês me verem. O que importa é a leitura, né? Hoje nós vamos ler Samuel capítulo 13. Ontem nós lemos lindamente, né, o que Samuel falou com o pessoal, o último discurso dele, né? Foi muito legal. A Bíblia diz que é o último discurso, né? Ele estava morrendo já, ele estava bem velhinho. E ele provou, né, que ele foi um homem justo a vida toda e tal. Muito alto isso aqui, será? Aí tá muito baixo. Vou baixar um pouquinho. Tô achando que tá muito alto, porque aqui tá mais silencioso, né? Vamos lá. Capítulo 13. Minha biblinha velha aqui, ó. Vamos ler. Saul já era adulto. Então todo aquele tempo passou. Saul tinha mais ou menos, acho que uns 19 anos, quando ele virou rei. Não me recordo muito bem, mas acho que é isso. Acho que ele tinha uns 19 anos. E aqui agora, no capítulo 13, ele já é adulto. Saul já era adulto quando ele se tornou rei. Quando ele se tornou rei. Estou lendo juntinho com vocês aqui. Governou o povo de Israel 2 anos só. Saul já era adulto quando começou a governar e só governou por 2 anos. Vai dar ruim, vai. Vamos ver. Ele escolheu 3.000 israelitas e mandou todos os outros de volta para casa. 2.000 estavam na cidade de Miquimás, na região montanhosa de Betel. 1.000 homens ficaram com seu filho Jonatas, na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas matou o comandante filisteu em Gebá. Os filisteus ficaram sabendo disso. Aí Saul mandou mensageiros para tocarem a corneta por todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu esta mensagem. Saul... Espera um pouquinho, que eu já me perdi. O filho de Saul matou o comandante do exército filisteus, lá em Geba, na cidade. Quando Saul ficou sabendo disso, ele mandou os mensageiros tocar as cornetas por todo o país, para todo mundo ficar sabendo, eu acho. Todo o país, chamando os hebreus para a guerra. E todo o povo ouviu essa mensagem. Saul matou o comandante dos filisteus. E agora eles estão com ódio dos israelitas. Então o povo respondeu ao chamado e foi juntar-se a Saul em Gilgal. Então quando matou, o cara ficou com raiva, né? O pessoal lá ficou com raiva, porque sabia que eles iam atacar. Matou o rei deles, eles estavam bravos demais, né? Aí Saul rapidamente, né, como um bom rei que era, convocou todos os hebreus, todos os israelitas ali para poder lutar, se preparar, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Aí eles se juntaram em Gilgal. Versículo 5. Os filisteus se uniram para lutar contra os israelitas. Eles tinham 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos soldados quanto os grãos de areia da praia do mar. Foram até Miquimás, a leste da cidade de Bet-Avém, e acamparam ali. Os israelitas perceberam que estavam sem saída numa situação muito difícil. Alguns se esconderam em cavernas e em buracos, e outros em rochas, em covas e em poços. Nossa! Outros ainda atravessaram o rio Jordão e foram para as terras de Gate e de Gileade. Fugiu todo mundo. Saul havia ficado em Gilgal, e o povo dali estava apavorado. Seguindo as instruções de Saul esperou 7 dias. Mas Samuel não foi até lá.
e o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhes disse: tragam os animais para o sacrifício que é completamente queimado e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício. E quando estavam terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: o que foi que você fez? E Saul respondeu: eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido. Já está acusando Samuel. E os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor. Então achei que tinha que oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus. Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor. E por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e fará chefe desse povo. Aí Samuel saiu de Gilgal e foi embora. Tadinho, Saul deve ter ficado. Saul, acompanhado pelo resto do povo, também deixou Gilgal e foi para junto dos seus soldados em Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Então ele fez uma contagem de seus soldados, eram mais ou menos 600 homens. Saul, o seu filho Jonatas, e seus homens ficaram em Geba, no território de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Miquimás. Os soldados filisteus saíram para patrulhar em 3 grupos. Um grupo na direção de Ofrá, na terra de Suá, outro seguiu rumo a Bet-Horon, e o terceiro na direção do monte, de onde avista o vale Zeboim e o deserto. Um nomezinho muito fácil. Os filisteus haviam proibido os hebreus de fazerem espadas e lanças, por isso não havia nenhum ferreiro na terra de Israel. Assim, quando os arados, as enxadas e os machados e as foices dos israelitas precisavam ser amolados, eles os levavam para os filisteus. Ai, gente, o povo gosta de ser escravo, né? Estes cobravam caro dos israelitas para afiar os seus machados, os ferrões de tocar os bois, e mais caro ainda para afiar os seus arados e as suas enxadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado israelita tinha nem espada e nem lança. Só Saul e o seu filho Jonatas é que tinham. Os filisteus mandaram um grupo de soldados para defender o desfiladeiro de Micás. Deu ruim. Na guerra aqui, Samuel foi lá, falou para ele que ele tinha errado, que ele tinha pecado contra Deus, que ele foi precipitado, afoito. Quantas vezes a gente é precipitado e afoito? Quantas vezes a gente perde a bênção porque a gente ultrapassa os limites da língua, das atitudes, das situações na nossa vida? Eles realmente perderam tudo. Saul só reinou por 2 anos, pelo que está falando aqui. A gente vai continuar a leitura, vamos descobrir tudo, mas até nesse momento, só 2 anos. Porque ele era afoito, ele já era adulto, não tem nem aquela desculpa, é imaturo, não é, ele já era, né? E olha, Samuel foi lá e explicou, e ele tentou negociar com Deus, né? Eu fiz errado, eu me precipitei, mandei todo mundo, fiz aquele alarde todo, né? Meu filho matou o cara lá, aquela confusão toda, mas eu vou oferecer sacrifícios. Quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente faz isso? A gente faz a coisa errada, a gente peca, a gente erra sabendo, a gente faz errado, mas depois a gente pede perdão. Ai, Senhor, me perdoa. Ai, sei lá, eu não queria roubar aquele dinheiro do meu marido, eu não queria adulterar com aquela moça, eu não queria fazer isso, eu não queria mentir pro meu chefe. Mas você, na hora que você fez consciente, você fez achando que você estava fazendo certo, você queria alimentar a sua carne, o seu desejo de fazer as coisas. Isso vai dar ruim. Sempre dá ruim, sempre dá ruim. Nós estamos vendo aqui essa guerra, acabamos o capítulo 13, essa guerra aqui foi porque
Ele fez o que ele queria fazer sem buscar a direção de Deus e depois ele deu um jeitinho de fazer um sacrifício de queimar toda a oferta, né? Eles jogavam os bichos ali, queimava tudo, ninguém comia nada, era tudo para Deus. Mas Samuel falou, não, ó, desse jeito não deu certo. Você tem que pedir primeiro a orientação de Deus. Você tem que fazer primeiro as coisas que Deus quer, do jeito que Deus quer, da forma que Deus quer. E a gente sabe, a gente finge que não sabe, mas você sabe quando você está fazendo errado, quando você está fazendo certo, você sabe o que você tem que fazer. Se você parar, você fala, não posso fazer isso. Não posso passar a perna no coleguinha do trabalho, no coleguinha da escola, na vizinha. Eu não posso fazer, mas você faz. E depois pede perdão. Depois oferece uma grande oferta, um jejum do dia todo. Quantas vezes eu ouço as pessoas fazendo jejum? Vou fazer um jejum para me purificar. Porque eu estou muito pecadora demais, aí vou fazer um jejum de 24 horas, de 100 dias, tentando barganhar com o Senhor. Claro que não, né, gente? Claro, as pessoas fazem jejum, muitas pessoas sabem o que estão fazendo sobre o jejum, sabem o porquê de fazer o jejum, claro. Tem o jejum intermitente, tem o jejum religioso, né, o jejum espiritual, e tem esse jejum que a pessoa faz querendo dar um golpe, tipo o que Saul fez aqui, oferecer uma oferta toda, e Deus vai nos perdoar e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. E Deus usou Samuel para falar. Deu ruim para você. Tem do end. Game over. Acabou. Que o Senhor nos livre de ser assim. Que o Senhor nos ajude a não ser assim. Que o Senhor nos traga consciência para a gente não fazer isso, para a gente não barganhar com Deus. Deus não existe barganha, Deus não gosta de barganha. Você tem que fazer sempre a coisa certa o tempo todo. É difícil? Não. Não, porque a verdade, a coisa certa é fácil, é simples. O mundo, as coisas, as situações é que fazem a gente achar que é ruim, que é difícil. Mas tudo que é de Deus é fácil, simples e leve. Talvez Deus está falando com você agora. Se for de Deus, é fácil, é simples e é leve. Se tiver pesado, difícil, complicado, irritante, tirando a paz, não é de Deus. Isso é uma boa referência para você fazer o que é certo. Beijando seu coração. E até amanhã. Amanhã, lá em Porto Alegre. Tchauzinho.